Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Deveras, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Glória a Deus. Amém? Amém. Então, no versículo 4, os irmãos até repetiram, né? Era necessário que Jesus passasse lá. Jesus tinha essa necessidade. Por exemplo, nós temos necessidade de comer e beber. Se a gente não comer nem beber, a gente morre. Então, há necessidade. Qual era a necessidade de Jesus aqui? Ele tinha um propósito. Nos 3 anos e meio de ministério de Jesus, tudo que ele fez, ele tinha um propósito. Nesse caso, o propósito de Jesus ia ser realizado em Samaria. Por quê? Porque os judeus não se davam com os samaritanos, eles tinham uma picuinha. Por quê? Porque os samaritanos, eles eram idólatras. Eles adoravam ao Deus dos judeus, mas também adoravam 5 deuses, né? Estranhos, ídolos. Então os judeus e os samaritanos não se bicavam. E os judeus, eles desviavam para não passar em Samaria. Mas Jesus, ele fez questão de passar em Samaria. Jesus, ele veio a esse mundo para quebrar paradigmas. O que são paradigmas? Preconceitos, regras impostas pelos homens. Jesus veio quebrar isso. E nesse caso, ele veio quebrar o quê? Os judeus não falavam com os samaritanos. Naquela época, o homem não podia falar com mulher em público, né? Ele veio quebrar isso. Tanto é que ele conversa com a mulher samaritana. Aí você deve estar pensando, mas ali não tinha ninguém. Realmente, por que não tinha ninguém? Porque se Jesus, sendo homem, fosse falar com uma mulher, ele era homem judeu, ainda falando com uma mulher samaritana, e na frente de todo mundo, os dois iam ser apedrejados. Então, o que Jesus fez? Mandou usar 12 homens. Imagina, irmã, 12 homens no supermercado com uma lista para comprar. Eles nem se tocaram. Eles foram, os 12 lá foram. E Jesus veio falar com essa mulher. Então, por quê? Porque ele queria quebrar justamente esse paradigma de que homem não fala com mulher, judeu não fala com samaritano. E o que ele buscou? Ele já sabia que a mulher samaritana, ela ia buscar água na fonte. Só que naquela época, as mulheres, elas iam buscar água de manhã bem cedinho, antes do sol nascer, porque a água estava fresca. Agora, por que essa mulher não foi lá ao meio-dia? Ela já estava casada 6 vezes, ela casou 5 e estava no 6º, vivendo maritalmente com um rapaz. Então, esses 5 maridos têm um simbolismo, representa os 5 ídolos que os samaritanos adoravam naquela época. E Jesus sabia da vida dela, né? Agora, aquela mulher, a mulher samaritana, ela não ia de manhã buscar. Por quê? Porque as outras ridicularizavam ela, humilhavam ela. Novamente, preconceito. Então, o que essa mulher samaritana fazia? Ela ia meio-dia e ela ia no poço mais longe, mais distante, porque ela tinha certeza que não ia encontrar ninguém ali. E ela ia carregando um cântaro. Alguém sabe aqui que é um cântaro? É uma vasilha, né? Um jarro. Eu vou pegar aqui para mostrar para os irmãos aqui. Vamos fazer de conta que isso aqui é um cântaro, tá? Naquela época o cântaro era grande e ele era feito de barro. Só que hoje nós temos tecnologia, tem aquele, não sei como é que chama aquele aparelhinho que fica rodando, né? Naquela época era feito artesanalmente, né? Então o cântaro era muito pesado. Então a mulher, tanto a mulher como o homem, colocava o cântaro aqui. Só que de tão pesado, ele tinha que suportar, ajudar com a cabeça. Então, obrigava a pessoa a olhar para baixo. E ela só olhava assim, ó, movimentando os olhos. Aqui tem outro simbolismo também. Por quê? Esse cântaro, no caso da mulher samaritana, simbolizava os pecados dela. Esse cântaro era muito mais pesado para ela, porque simbolizava todo aquele pecado, pecados da vida dela. 5 relacionamentos, mais um, que não era abençoado no caso. Né? Então, agora se pergunta, o que tanto essa mulher buscava? 6 relacionamentos. O que ela buscava? O que todo mundo aqui
É ou não é? O que ele não busca? Você não busca ser feliz? Todo mundo busca. Você não busca ter uma casa, ter filhos, ter um carro, uma moto. Você busca. Aquela mulher também buscava. Então, mas ela, na cabeça dela, e pelo tempo que ela vivia, ela ia achar tudo isso num casamento. E tudo frustrado. Então, aquele cântaro para ela era muito pesado. E imagina a distância toda que ela corria com aquele cântaro. Aí Jesus foi se encontrar com ela aonde? Na fonte. Por que Jesus escolheu uma fonte? Né? A fonte tem o quê? Não tem água? Então Jesus usou de outro simbolismo aqui. Buscou a fonte que ela estava vendo, a fonte real. Só que Jesus estava falando para ela, não da fonte que ela estava vendo, mas dele. Ele é a fonte. E ele também falava da água. Ele chegou para ela, puxou assunto com ela assim, dá-me de beber. Irmãos, Jesus, o primeiro milagre de Jesus, qual foi? Transformar água em vinho. Como é que ele fez? Oh, por favor, pega essas 6 talhas aí e leva lá no Cicerone, olhando da festa. Os caras pegaram a talha, pegaram água, quando chegou lá, vinho. Jesus fez o quê? Ele fez assim, abracadabra? Não. Ele fez um milagre ali, naquele momento. Agora, nesse caso, Jesus fala assim, dá-me de beber. Mesmo Jesus. Por que Jesus não foi lá e falou, água, venha? Não. Ele pediu ajuda dela. Por quê? Por que ele pediu ajuda dela? 2 razões. Aqui fala que ele assentou-se, então ele sentou. Então imagina, eu sou uma mulher samaritana, eu estou chegando lá com o cântaro, né? Estou chegando lá e Jesus já sentado. Eu estou em pé. Aqui tem outro simbolismo. Jesus estava sentado para mostrar para ela e para nós que ele é humilde. Ele sempre